vocês verificarem, né? Daquela caixinha de mensagem que fica perto da porta lá da entrada. E há também um plantão de atendimento meia hora antes das palestras. Quem quiser ser atendido, né? Por favor, comparecer meia hora antes. Às sextas-feiras, às 19h45, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. E essa palestra, veja bem, ela não é aberta ao público em geral, mas apenas aqueles que necessitam que tenha alguém na família que seja dependente químico e de todas as famílias. Porque é importante que não só o dependente químico, mas que a todos os familiares assistam, inclusive, as palestras para melhor compreender os problemas e poder orientar, inclusive. E há também um trabalho social na casa, todo segundo sábado de cada mês, a distribuição de 64 cestas básicas, né, para as famílias carentes que se encontram cadastradas. E nós agradecemos a todos que cooperam sempre com a nossa cesta básica, inclusive há na entrada ali, quem quiser colaborar pode à vontade, não é questão de quantidade, né? Mas um pouquinho de cada um que cada um faz, né? Já vai colaborando com a casa. E todos os sábados, a partir das 17 horas, há uma montagem de lanches, né? Para os moradores de rua que se encontrarem nas imediações de Carandiru e Tietê. Quem quiser participar também, que já é uma atividade voluntária e que faz muito bem, inclusive, né? Inclusive para a nossa melhora espiritual também. E nós temos a livraria ao lado também, com bastante livros que se encontram à disposição de quem quiser adquiri-los, né? E todos os internautas podem enviar também as suas perguntas referentes ao tema de hoje também, que poderão ser respondidas, né, ao vivo pelo próprio expositor. Então, esses são os recados que nós temos para passar da casa. Agora, todos nós vamos cerrando os nossos olhos, dirigindo os nossos pensamentos ao alto, agradecendo em primeiro lugar a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e a todos os iluminados guias que sempre nos têm acolhido nesta casa com muito amor, carinho, dedicação e nos têm dado muito consolo em todos os momentos difíceis da nossa vida. E pedindo sempre a todos que aqui estão, que sempre mantenham o pensamento em alto nível para que possam receber durante os passes tudo aquilo que eles necessitam, tanto para a sua saúde física como para a sua saúde espiritual. E também bastante atenção às palestras, porque são através delas que muito aprendemos e podemos colocar em prática para, inclusive, sempre melhorarmos um pouquinho mais e entendermos o porquê de muitas causas das nossas aflições, dos nossos problemas, e que o Mestre está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos dando a mão muito carinhosamente, para que podemos sempre superá-los cada vez mais e evoluirmos também um pouquinho mais ainda nessa existência. E assim seja. E agora nós vamos ter a palestra pela nossa amiga, né? A Helena, né? Tá bom. Obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja na tarde de hoje, para que nós possamos transmitir a vocês o ensinamento que foi proposto para a tarde de hoje. Antes de começar a desenvolver o assunto que nós devemos fazer hoje, eu gostaria de fazer uma homenagem, obrigada, querida, uma homenagem a uma pessoa muito especial a todos nós, que é, inclusive, o patrono da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Sabem de quem estou me referindo? Estou me referindo a Adolfo Bezerra de Menezes, que no dia de hoje, há 181 anos, nascia na antiga freguesia do Riacho, atual
Sonolópolis, nem conheço, no estado de Ceará. Então, essa criatura maravilhosa que nós tanto apreciamos, que tanto pedimos, que tanto invocamos, o nosso querido Bezerra de Menezes, hoje faz 181 anos que ele reencarnou entre nós. Lembrando que Bezerra de Menezes doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, profissão essa que ele exerceu com amor, fraternidade, carinho e muito desprendimento, que levou, inclusive, que ele levasse o título de um médico dos pobres. Agora vocês estão lembrando de todos os atendimentos que Bezerra fazia, o desprendimento que ele fazia, que ele fez da medicina, realmente um sacerdócio. Tão nobre espírito missionário, ele continua atuando na espiritualidade, liderando uma enorme de espíritos que trabalham em várias casas, amenizando a dor de todos os nossos semelhantes. Uma vez foi dito por Chico que Bezerra iria reencarnar novamente. Ele pediu a Nossa Senhora de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa também, que o deixasse na espiritualidade. Ele na espiritualidade era mais útil do que se aquele viesse reencarnar. E realmente Bezerra é útil. Então vamos pedir que Jesus o abençoe nesse nosso irmão que tanto tem feito por nós, que tanto fez pelo Espiritismo e que tanto tem nos ajudado. Que naquela horinha difícil, naquela dor que a gente não sabe que tem, um copinho d'água, pedindo, invocando que Bezerra nos abençoe, que ponha os seus fluidos benéficos naquela água, tanto bem tem feito. Então, vamos mais uma vez pedir que Jesus abençoe Bezerra aonde ele estiver. Bom, o tema nosso de hoje é do capítulo 12 do Livro dos Espíritos, chamado Perfeição Moral. São das questões 913 a 917, que fala sobre o egoísmo. Fui procurar no dicionário o sinônimo que mais se adequasse ao egoísmo. Nosso amigo Aurélio, ele diz o seguinte: egoísmo é o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração aos interesses alheios. Exclusivismo, egocentrismo. Será que nós não somos egoístas? Isso é uma coisa muito relativa, é uma coisa assim que em parte tem determinados momentos que nós somos egoístas, tem determinados momentos que a gente fala, não, eu não sou egoísta, eu dou tudo o que eu tenho, eu sou muito bom. O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos nos diz que o egoísmo leva o indivíduo a querer tudo para si mesmo, sem perceber os direitos e as necessidades alheias. Nós achamos que nós não somos egoístas, mas que normalmente são somente as crianças que são egoístas. No momento que a criança se recusa a dividir o seu brinquedo, o seu pirulito, uma balinha com um colega ou com um irmãozinho assim, ai, fulano, olha, já é egoísta. E muitas vezes nós chegamos a tal ponto de colocarmos uma criança na escola, nós dizemos assim, não é para ela aprender a conviver com outros coleguinhas e ela dividir as suas coisas. Então, se aquela criança já demonstra atitudes egoísticas, é porque aquele já é nato no indivíduo ser egoísta. Nós nascemos egoístas, inclusive pela nossa própria conservação, nós nos tornamos egoístas. Então a criança vai na escola, acha que vai melhorar, ele vai aprender a dividir o seu brinquedinho com o colega, mas na atitude, no dia a dia de casa, muitas vezes nós não nos preocupamos com as pequenas outras atitudes, além dele dividir o pirulito ou o brinquedo. Por exemplo, sentar-se à mesa. Principalmente isso acontece já com mais um adolescente. Você fez, vamos supor, nós estamos em 4 pessoas e você fez 4 bifes, mais do que isso. Então, se ele senta na mesa, é o primeiro que senta. Na minha época, não. Primeiro é o pai que sentava na mesa. A cabeceira era do meu pai, outra cabeceira da mamãe. E nós respeitávamos, e nem por isso ninguém ficava frustrado.
sentávamos à mesa e esperávamos todos começarem a se servir. Então, o que acontece? Ele chega na mesa, ele tem medo de ficar sem o bife. Ele é o primeiro que se serve. E às vezes, é verdade, e às vezes come tão rapidamente, já pega o outro. Não lembra se o pai vai chegar depois para comer, a mãe e o outro irmão. Isso são atitudes egoísticas, que a gente acha que muitas vezes nós achamos como falta de educação. Não, mas no fundo, ela é uma atitude egoística. Há uma explicação para isso. Uma lógica. Por quê? Ele tem o orgulho dele ser o melhor. Então ele é o primeiro. Que é mais do que egoísta, que são muitas vezes os filhos únicos. Aquele filho único geralmente é egoísta. Ele está acostumado a só receber. A só receber. É o primeiro neto, é o primeiro sobrinho, é o primeiro filho. Então nós tornamos essa criatura mais egoísta do que ele traz os resquícios de outras reencarnações. Então ele conduz essa criatura a se achar sempre superior aos outros. O que ele quer tem que ser feito. Quem de nós, nunca daqui presente, teve um ato de egoísmo? Pense um pouquinho, vocês vão ver no decorrer do nosso estudo, vocês vão ver, será que eu fiz isso uma vez? Eu faço isso sempre. Então, todos nós temos um pouco de egoísmo. Muitas vezes nós nem pensamos e nem refletimos que aquilo seja um ato de egoísmo. Por exemplo, nós, no trânsito, às vezes a pessoa pede um carro, vai entrar na nossa frente, você não dá passagem. Isso é um ato de egoísmo. Você está na estrada, o carro que está atrás de você liga a seta para a esquerda, pedindo passagem. Aí você continua, não, meu carro é mais potente do que o dele, eu não vou deixar ele passar. Ele dá sinal de farol, você não deixa ele passar. Isso são atitudes egoísticas, que nós achamos que não é. Mas, no fundo, são ações egoísticas. O ser humano é egoísta por natureza. Cada um só pensa em si, antes de pensar nos outros. Lembrando que em toda regra há exceção. Não vou dizer que todo mundo é egoísta que não pensa nos outros. Tem pessoas que pensam, às vezes, mais nos outros do que em si próprio. Mas, de maneira geral, as pessoas são egoístas, porque elas procuram sempre a sua satisfação a qualquer preço. Por mais que se tente, diz o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, é difícil extirpar completamente o egoísmo, porque, no fundo, todos os nossos vícios nos levam ao egoísmo. Por exemplo, o alcoólatra. Assim, o alcoólatra é um doente, é um viciado, ele tem um obsessor nas suas costas que o acompanha, mas ele é um egoísta. Porque no momento que ele está se satisfazendo com a bebida, tomou a primeira latinha de cerveja por satisfação, tomou a segunda por satisfação, a terceira ele já não está pensando mais em nada, ele está pensando nele próprio. Muitas vezes eles deixam dinheiro no bar, ou que serviria, muitas vezes, para matar a fome da sua família. Veja se o alcoólatra chega em casa no fim da tarde, ele leva um saquinho com meia dúzia de pãezinhos ou 1 litro de leite para tomar um café da manhã no dia seguinte. Não está nem aí, ele está pensando nele. Ele está se satisfazendo com a bebida. Então, isso é egoísmo. A pessoa que tem o hábito de jogar, esses viciados nos jogos. Ah, mas eu não gasto muito, é uma reuniãozinha só de senhoras à tarde, a gente vai se distrair, eu não tenho o que fazer. Eu começo a jogar, depois que eu perdi os 10 reais, aí eu volto para casa, eu não estou pensando mais. Esses 10 reais, no fim do mês, faz a contabilidade. O que daria para você pôr na sua casa? Então, é egoísta, está pensando no seu prazer, na sua tarde, tomando um chazinho lá com as amigas e jogando e perdendo dinheiro. Então, nós devemos atacar o mal pela raiz. Por exemplo, desde criança. A criança, quando elas tiverem atitudes egoístas, não, você não pode fazer isso. Você tem que dividir com o seu coleguinha.
Não é colocar na escola e pôr a responsabilidade para a escola fazer a criança deixar de egoísta. É compatível isso conosco mesmo. Ou seja, nós temos que saber que só há justiça, amor e caridade no momento que este mal for extirpado. E como que nós podemos extirpar todos os vícios, tudo que é de ruim? Através da educação. Então, só nós conseguimos o progresso através da educação. Então, vocês vejam, agora a época de campanha política, os nossos políticos vão melhorar a educação e vão melhorar a saúde. São os focos que eles dizem que atingir. Mas no momento que eles conseguem o seu posto, conseguem ser eleitos, eles esquecem de todos nós. Eles vão pensar no bem-estar dele. Então, acho que mais egoísta do que políticos, certos políticos, não todos, acho que não tem exemplo melhor. Então, eles fazem a sua programação de acordo com os seus benefícios. Nós estamos vendo aí as CPIs, as investigações que estão ocorrendo. Nenhum deles fizeram nada daquilo. Todos negam tudo que fizeram. Por quê? Por causa do orgulho. E o orgulho anda de mão dada com o egoísmo. Então, a educação nos leva não somente ao progresso moral, como também o progresso do homem. Então, através da educação. Como que nós vamos fazer? Vamos nos educando dia a dia. Determinadas atitudes que eu tomava, eu vou procurar. Não é a educação, que não só aquela educação da escola, a educação intelectual, é a educação moral. Porque aqui nós, quando nós reencarnamos, nós chegamos aqui sem roupa nenhuma. Nós nascemos nus. E é assim que nós vamos voltar. Mas nós vamos levar toda a nossa bagagem que nós levamos, é a nossa bagagem moral. E essa bagagem nós conseguimos através da educação do nosso dia a dia. Sendo o egoísmo um sentimento de interesse pessoal, porque é da pessoa, ela tem o interesse dela, só se consegue extirpá-lo inteiramente do coração do homem à medida que eles se instruírem acerca das coisas espirituais, dando menos valores para as coisas materiais. Como um grande exemplo de desprendimento material, nós temos o nosso querido Chico Xavier. Nós não podemos deixar de citar. Chico Xavier, numa ocasião, sempre recebeu donativos altíssimos, recebeu presentes, mas nunca Chico ficou com nada, nem com o direito que ele tinha, os direitos autorais dos 400 e tantos livros que ele escreveu. Na década de 60, mais ou menos, Chico, naquelas peregrinações que quem teve oportunidade de conhecê-lo, graças a Deus eu tive, e aos sábados à tarde, quando terminava o Evangelho no Centro Espírita, Chico saía para visitar as famílias pobres ali nos arredores, isso em Uberaba. Então, num determinado dia, chegou um senhor e lhe deu de presente um relógio de ouro. Chico agradeceu, educadamente, não recusou e colocou no bolso da camisa. E saiu a peregrinação, foi indo de casa em casa. Cada casa ele levava um donativo de dinheiro que ele arrecadava, o pessoal dava para ele no centro, ele nunca ficava com nada, sempre tinha o dinheiro certo para a casa certa. Chico chegou nas últimas casas que ele chegou, encontrou uma mocinha meio chorosa. Chico perguntou, como que vai a mãe? Assim, a mãe melhorou. Levei naquela época, na década de 60, tudo era em São Paulo, ainda continua sendo, né? Mas em Minas, o pessoal não tinha grandes hospitais em Uberaba, então vinham se tratar aqui em São Paulo. E ela tinha trazido a mãe para se tratar em São Paulo, e o médico receitou um remédio que ela devia tomar em determinado horário. Aí ela ficou falando, Chico, estou preocupada com o tratamento da mãe. O médico receitou um remédio, a mãe tem que tomar de hora em hora, e eu não sei como vou fazer, eu não tenho um relógio. Eu falei, não, minha irmã, aqui está o seu relógio. Tirou do bolso e deu aquele relógio para ele. Ele não se preocupou se o relógio era de ouro, se não era. Então, quer dizer, era um ato de Chico de bondade, de caridade. Se fosse uma pessoa egoísta, não, esse belo relógio, vou ficar para mim, imagine que eu vou doar. Então, Chico era assim. Então, um exemplo que nós espíritas temos, um grande exemplo, é de Chico Xavier. Chico foi, assim, uma criatura maravilhosa, que nos deixou grandes ensinamentos, não somente dentro da literatura espírita, como também nos seus atos. Então, o egoísmo cresce com as civilizações, torna-se cada vez mais hediondo.
um exemplo bom que nós temos, são das guerras que acontecem por aí. Essas guerras contínuas, essas lutas que nós já sabemos que são desnecessárias. Mas qual a causa dessas guerras? Em primeiro lugar é o orgulho dos seus mandatários, que eles querem se achar, que são os bons, que eles mandam no pedaço. Mas só o orgulho não, o orgulho anda com egoísmo. Então, eles são egoístas, porque eles querem ser mais que os outros, querem ser mais do que seus adversários. Não há sentimento de solidariedade nenhuma. Eles se esquecem que atrás daqueles soldados que eles põem no fronte, está um filho que ele tirou dos braços da mãe, um chefe de família que ele tirou dos seus filhos. Então, o mal predomina. E se houvesse mais auxílio no recíproco, o bem reinaria ante o mal. Então, o egoísmo reina na humanidade. O egoísmo, segundo o Evangelho e o Espiritismo, é a chaga pior da humanidade. A gente fala assim, mas nós não pensamos nisso, né? No dia a dia nós não pensamos que o egoísmo é tudo isso. A gente nem imagina que as coisas são... A chave de tudo isso é o egoísmo. É o egoísmo que impede que a Terra progrida cada vez mais. Apesar de nós estarmos numa época de transição, nosso planeta de transição em provas, nós sabemos que essa transição e essas provas só nós vamos conseguir no nosso dia a dia, que já está acontecendo há muito tempo, não é no ano 2012 não, mas os obstáculos que nós encontramos. E entre eles está o egoísmo. Por quê? Porque o egoísmo não leva nada de amar ao próximo. Nós não amamos o próximo. Não se pode ser caridoso com amor excessivo ao bem seu. Por exemplo, estava até comentando com a Matilde agora, fazer a faxina no guarda-roupa. Na hora que nós fazemos a faxina do guarda-roupa, nós temos lá um pontinho de egoísmo nas nossas coisas. Então você pega, você fala assim, mas esse casaco aqui, eu não usei nesse inverno, porque estava meio apertado. Mas no próximo inverno, eu vou dar uma emagrecidinha, ele vai servir. E tá tão bom, eu paguei tão caro, eu não vou dar não. Volta lá em cima do baú do guarda-roupa. Isso é egoísmo. Dizer que ninguém faz isso, faz. Porque eu de vez em quando faço a minha faxina do guarda-roupa. Será que isso aqui não serve ainda para mim? Será que não sei o quê? Para fazer, eu pego um saco preto de lixo. Põe do lado e vou despejando. Sem ver se vai servir, se não vai servir. Amarro, jogo no porta-mala do carro para ir embora. Porque se eu for fazer uma segunda vistoria, eu vou achar alguma coisa, você falou certo, vou achar alguma coisa que me sirva. Isso é de todo mundo, acho que todos nós, dificilmente tem pessoas, eu desprendo completamente. Feliz quem faz isso, que já tem uma evolução moral e espiritual bem elevadinha. No meu ponto ainda dou de vez em quando, dou a mão à palmatória, dou as minhas vaciladas. Então eu falei para a Matilde, na hora de fazer a Matilde, estava na hora de fazer a faxina, eu falei, vou aproveitar esse fim de semana, vou dar uma faxinada. Uma pessoa que nós podemos, já que falamos dele hoje, que tem um desprendimento muito grande com as coisas, era Bezerra de Menezes. Vocês se lembram que antigamente, pelo menos na minha época, quando a gente tirava grau ou de escola normal ou de uma faculdade, era o anel de formatura que fazia o jus. Então a gente tinha o prazer de usar o anel de formatura. Hoje em dia nós não podemos nem usar mais nada disso, né? Então você põe um anel de formatura, não, eu sou formada. Você chegava em algum lugar, você põe a mão, a pessoa batia o olho em você, é formada, é professora, tem um grau, tem uma formação. Bezerra de Menezes tinha o seu anel de formatura, apesar que na época em que ele se formou, a família dele passava por uma dificuldade muito grande. O pai dele foi um fazendeiro muito rico e por ser muito bom, despretensioso, perdeu tudo. Inclusive, quando Bezerra veio estudar no Rio de Janeiro, passou por sérias dificuldades. Tem a história que conta também que ele licionou, que um espírito apareceu, depois ficou sabendo que era um espírito, pagou as aulas e nunca apareceu. Então tem um fato assim, que até no filme dele é narrado, que um senhor chega no consultório de Chico, outra pessoa maravilhosa, chega no consultório de Bezerra e fala para Bezerra, olha Bezerra, minha esposa desencarnou, eu não tenho dinheiro nem para fazer um enterro.
E além do mais, as crianças estão em casa passando fome. Bezerra não tinha um tostão no bolso. Bezerra falou, como que eu vou poder ajudá-lo? Enfiou a mão aqui, abriu, olhou nas gavetas, não tinha nada para ajudar aquele irmão. O que ele fez? Tirou o seu anel de formatura do dedo, colocou na mão desse senhor e disse, olha, se aqui você tem dinheiro suficiente para fazer o enterro da sua esposa e comprar o alimento que eles precisam. Isso é desprendimento. Isso é não ser egoísta. Porque eu acho que cada um de nós ia pensar 2 vezes. Ah, mas esse anel foi meu pai que me deu. Vale tanto, tenho tanto carinho. Vou achar um outro jeito de ajudá-lo. Não desfazendo disso. Bezerra se desfez do seu anel. É um fato que, inclusive, faz parte da biografia de Bezerra. Então, muitas vezes, nós nos tornamos o egoísta como ofensiva. Como defensiva do que fazem para nós. Um exemplo é o seguinte, então você veja, nós queremos muitas vezes nos proteger do egoísmo do outro para não agirmos nesse sentido egoisticamente. Então, vamos supor, chega alguém da nossa família e vem pedir um dinheiro emprestado. Você está ali numa dificuldade grande, mas você dá um jeitinho, vira, não, eu vou ajudar. Você empresta o dinheiro para a pessoa. A pessoa vai embora, agradece, muito obrigado, acabou. O tempo passa, não dá nenhuma satisfação. Olha, não toca no assunto. Olha, eu esquece completamente, nem tenho conseguido a dignidade de chegar e falar, olha, eu sei que eu estou devendo para você, a hora que eu puder, eu não esqueci, eu vou ressarcir essa dívida. Esquece. Chega, o tempo passa. Essa pessoa um dia, como a gente diz, as coisas não acontecem uma vez só, né? Ela volta para você e vem pedir novamente o dinheiro emprestado. Aí você para e você pensa, eu emprestei outra vez, não me pagou, não deu satisfação, não recebi, egoisticamente, você não dá. Então aí é um egoísmo defensivo. Vamos abrir uma aspa. Será que essa atitude nossa é certa ou será que essa atitude nossa é errada? Então isso nós vamos agir de acordo com a nossa consciência, de acordo com o grau de conhecimento que nós temos da pessoa que nos deve. Então, muitas vezes você dá novamente, é um coitado, sei que não vai pagar nunca, então você torna a emprestar. Então, depende muito de nós. Algumas atitudes nossas passam despercebidas como egoísticas. Por exemplo, uma coisa que nós falamos, está dentro de casa, alguma coisa que está sendo comentada, você assim, eu tenho razão. Quem não tem razão nas coisas? Mas eu tenho razão. Esse eu tenho razão é um ato egoístico. Por quê? Você deveria procurar consultar o outro ponto de vista. Outra atitude nossa egoística. Eu duvido. Eu duvido que isso aconteceu. Eu duvido. Não, você não deve duvidar. Você tem que crer, segundo a espiritualidade. Você sempre julga se que é vítima de tudo. Tem pessoas que se julgam vítimas. Tudo aconteceu comigo. Tudo acontece comigo. Eu sou um pobre coitado. Não. Ela devia se achar, eu sou responsável pelo que está acontecendo. Então, são pequenas coisas que a gente não nota. Então, como eu disse no começo da nossa conversa hoje, que nós íamos parar no decorrer e íamos chegar no final pensar, será que eu não sou realmente egoísta? Será que eu não tenho atitudes egoístas? Sempre eu sei o que os outros fazem. Tudo que as pessoas fazem eu vou fazer melhor. Principalmente mãe, né? Mãe é quando a menina chega numa certa idade e quer entrar na cozinha para fazer, então você fritar um ovo à mãe. Não, pode deixar que eu faço. Você não sabe. Então, será que ela não pode fazer? São coisas egoístas que nós não percebemos. Então, onde nós vamos encontrar isso? Como nós vamos melhorar? É no nosso dia a dia. É difícil? É difícil. Tudo na vida não é fácil. Nós não estamos aqui num parque de diversões. Nós não reencarnamos para vir aqui nos
usufruir dos lazeres da terra. Nós viemos aqui para melhorar, para lapidar o diamante que nós somos. Então, todos nós somos um diamante que deverá ser um diamante bruto, que em cada reencarnação vai lapidando um pouquinho. E talvez, assim, depois de muitas, nós possamos chegar a um brilhante, né? É difícil que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros. Isso está na questão 917 do Livro dos Espíritos. Então, o próprio Livro dos Espíritos, que é difícil alguém renunciar à sua personalidade em relação aos outros. Por quê? Porque o agir, do nosso modo de agir, é necessário que nós tenhamos um desprendimento do mal, e nós não temos esse desprendimento, diz o Livro dos Espíritos. Porque a moral deve prevalecer através da educação, o que é a chave do progresso moral. Então, o próprio Livro dos Espíritos nos mostra que é difícil de se dissipar, acabar com essa chaga que é o egoísmo. Se realmente nós desejamos ser felizes, nós devemos melhorar no nosso dia a dia. E como nós vamos melhorar no nosso dia a dia? Trabalhando para combater todas as nossas falhas. E uma delas, nossas falhas e nossos defeitos. E a hora que não tiver falha, mas nem defeito, eu quero que ainda durante uns bons 20 anos, mas durante falha vai ser um defeito, vamos continuar ainda reencarnado aqui. Deixa mais um pouquinho aqui, até apesar de tudo, ainda tá bonzinho ficar do lado de cá, né? Então, nós devemos fazer a nossa reforma íntima, que tanto nós falamos. Reforma íntima, hoje eu sou melhor do que ontem, espero amanhã ser melhor do que hoje. Nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. Naqueles pequenos atos, feito agora, essa lei que aconteceu em São Paulo, que nós devemos, na faixa de segurança, deixar parar para o pedestre. Isso é uma parte de educação. E também já é uma evolução nossa. Porque às vezes a pessoa está até na calçada, você nem sabe, está pensando se ela vai atravessar ou não. Você já diminui a marcha e pede para a pessoa atravessar. Se a pessoa agradece ou não, é o problema dela. Você fez a sua parte. E se nós fizermos achando que a pessoa deve dizer, oi, muito obrigado, não estão nem aí. Então, nós devemos, porque no momento que a gente quer que ela agradeça, nós somos orgulhosos, né? Eu parei, ela devia agradecer para mim. Então, nós devemos combater esse orgulho. Por quê? Porque o orgulho gera o egoísmo. No momento que a pessoa não disser, agora na próxima faixa de segurança eu vou passar no pau, não vou nem parar, vou direto e não vou deixar ninguém atravessar. E é isso que a gente faz. Então, nós devemos ir melhorando dia a dia. Porque entre os piores vícios que nós temos, tem a ambição, a inveja e tantos outros males que nós devemos combater e aniquilar dia a dia. Então, vocês vejam, o egoísta, a pessoa egoísta, tem menos amigos. Se você repara, a pessoa que vive sozinha, que ela é isolada, ela é egoísta. Veja você, fulano, mora sozinha, coitada, não tem ninguém. Mas é egoísta. Porque não custa nada ela fazer um chazinho à tarde, convidar uma amiga, uma parente, impossível que ninguém tenha ninguém. Eu acho assim inconcebível que a pessoa não tenha um amigo e não tenha nada. Tive um diretor numa escola que eu trabalhei, isso eu guardei o ensinamento dele. Ele falou que nós devemos ter pelo menos 4 amigos para carregar a alça do caixão. E é uma verdade. Apesar que hoje eles colocam no carrinho e empurram, mas na hora que vai tirar da mesa, precisa ter 4 ali para tirar. Então, o professor Gabriel dizia isso, nós devemos ter pelo menos 4 amigos. Tem pessoas que não têm amigo nenhum. Eu, graças a Deus, tenho bons amigos e preservo essa amizade. Então, não custa nada você ser gentil com essa pessoa, não ser egoísta. De vez em quando, até dar um telefonema, nossa, tanto tempo que eu não falo com fulano, você vai botar uma atitude de caridade, porque isso também é caridade, você telefonar, saber como que a pessoa está passando bem. Caridade não é só aquela caridade material que você dá através da esmola. Caridade é um sorriso, é um abraço, a caridade é um afago, é com uma conversa. Então, tudo isso, no momento que você faz a caridade, você está combatendo o egoísmo.
Então tem uma historinha muito interessante que para vocês refletirem, para nós fecharmos a nossa conversa da tarde de hoje. Tinha uma mocinha que infelizmente teve uma doença grave e ficou cega. Mas nem por isso ela deixou de viver em sociedade. Ela tinha uns amigos, os amigos continuaram a apoiando, levavam para passear, ela frequentava a escola através do braille, conseguiu fazer seus estudos, tudo. E encontrou um namorado. Ela se apaixonou pelo rapaz e o rapaz se apaixonou por ela. As famílias se gostavam, a família do rapaz aceitou-a como cega, porque nem todos também aceitam defeito físico, tem que se ver isso também, né? E foi indo, então resolveram marcar o casamento. Aí o rapaz falou para ela, vamos tentar uma cirurgia. Quem sabe você volta a enxergar, para você me conhecer. Aí ela falou, tudo fez a cirurgia e foi coroada de êxito. Quando ela saiu da cirurgia, depois de um tempo de restabelecimento, tira os tampões, aquelas coisas todas, ela reconheceu o rapaz. No momento que ela conheceu o rapaz, ela fez assim para ele, mas você é cego? Ele falou, imagine, jamais eu vou me casar com um cego. Não quero saber de você. Eu sinto muito, você pode seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Ele virou-se para ela assim, olha, você siga o seu caminho, mas eu vou te fazer um grande pedido. Cuide bem dos meus olhos. Então aí está a chave, né? Que ele tinha doado os seus olhos para ela e ela egoisticamente não quis mais saber dele. Então são essas coisas que fazem com a chaga da humanidade seja assim, não esteja totalmente cicatrizada. Então que nós procuremos melhorar dia a dia, não é fácil, por isso nós estamos aqui, e que o egoísmo saia do nosso coração. Então, como nós começamos a combater o egoísmo, como eu disse no começo da nossa conversa, com a educação para as crianças, desde o pequenininho. No momento que ele se recusa a trocar o pirulito com o coleguinha, no momento que ele se recusa a trocar o brinquedo, não vai mandar para a escolinha não, que a professora vai ter a função de educá-lo, mas vocês que têm que educar. E dentro de nosso lar, é dentro do lar que nós formamos essa sociedade, que é a célula máter da sociedade, é dentro do nosso próprio lar. Então era isso que eu tinha de falar para vocês sobre egoísmo. Se alguém tem alguma questão, alguma pergunta, eu estou às ordens. Acho que tem uns 5 minutinhos aí. Alguém tem alguma questão para ser colocada? Ou cada um se achou um pouquinho egoísta, não vou fazer nada. Hoje todo mundo sabe tudo, é egoísta e não precisa de nada. No fundo, Fala, Matilde. O ciúme é fruto do egoísmo, né? Que a pessoa quer aquela só pra si. Só pra si. Tá pensando, principalmente mãe, muitas vezes é egoísta. Sogra. Graças a Deus, a sogra legal. Sogra. Agora, o sogro geralmente não é egoísta. O sogro se dá bem com a nora. Entre aspas também, né? Porque tudo é relativo. Depende do ser humano. Nós não podemos nunca generalizar nada. Porque tem ciúmes da filha. Então, o ciúme, você lembrou bem, o ciúmes é um egoísmo muito grande. Muito grande. E nós, mães, sempre temos assim um ciúme, às vezes, excessivo dos nossos filhos, né? Às vezes tem muita mãe que torna, inclusive, o ciúmes excessivo, Matilde, se torna numa obsessão. Obsessão de encarnado para encarnado. Então precisa tomar muito cuidado. É o contrário, né? Graças a Deus, porque isso é uma bênção a gente receber dentro do nosso lar, pessoas que vão fazer parte da nossa família, se agregar à nossa família, que nos sejam afetuosas, né? Isso aí. Alguém mais?
E às vezes também o egoísmo é de uma maneira inconsciente. É o que nós falamos, inconsciente. É uma defensiva. Inclusive naquela de proteger, inclusive quando é filho, acaba estragando o próprio filho. Às vezes é uma ação defensiva. Então nós estamos a encarar, poderíamos até dizer, tem um egoísmo bonzinho e um egoísmo pior, né? Tem um egoísmo melhor, um pouquinho melhor, porque às vezes a gente toma umas atitudes que são egoístas, mas como defensiva nossa. Sadios, perfeitos, não é? E eu acho que é um pouco de egoísmo também, não é? Porque a gente não pensa, nós espíritas não podemos pensar assim. Que nós sabemos que os espíritos são individualidades. E cada um traz consigo as suas fraquezas ou as suas virtudes. Né? Mas a gente quer sempre que os nossos filhos sejam os melhores. Que o próprio instinto materno, né? O próprio instinto materno. A gente fala, meu filho, é coisa minha. O livro dos Espíritos mostra que isso chama-se instinto de conservação. É o instinto de conservação que é natural a todo ser humano. O livro dos Espíritos nos explica. É isso mesmo. Mas eu acho que a doutrina nos ensina muito também a compreender, né? E só acho que é através da doutrina mesmo que a gente vai entendendo as atitudes que muitas vezes erroneamente a gente toma no início e a gente passa despercebida, né? Às vezes já é muito tarde, né? Então nós devemos agradecer essa doutrina maravilhosa, né? Que nos educa e nos instrui cada vez mais. E isso é um trabalho dia a dia, porque quanto mais nós lemos os livros da codificação, os livros da doutrina espírita, mais nós aprendemos. E mais nós vamos melhorando dia a dia. Alguém quer fazer outra colocação? É que o que eu acho que é mais difícil é ter um equilíbrio entre não se negligenciar, né, não tomar atitudes como a senhora falou. Tem gente que tudo são os outros primeiro, né? E ser egoísta. Então, quer dizer, esse meio termo é que é complicado, né? Então tem que haver um equilíbrio. O equilíbrio é muito importante. Então nada, nem 8 nem 80. Em todas as suas atitudes você deve ter equilíbrio. Em tudo. Desde a sua alimentação, você deve fazer uma alimentação equilibrada. O seu comportamento, não fazer nada exagerado. Tudo tem que ter o equilíbrio. Quando não tem equilíbrio, né, Matilde? Acho que quando não tem equilíbrio, se torna chata. Não muito, eu falei, tem que ter um meio termo. Não muito equilibrada também, para não se tornar chata, você fala a verdade. É difícil, por isso que nós estamos aqui aprendendo, é um aprendizado constante. Como eu falei, o egoísta é uma pessoa chata, é uma pessoa que não tem amigos, ele é solitário, ninguém quer saber dele. O plano só pensa nele, só que ele quer ser o primeiro. É isso, venha a nós o vosso reino nada. Alguém mais? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então, mais uma vez, queria agradecer a todos vocês por me ouvirem. Esta casa que me recebe sempre de braços abertos, e eu gostaria de terminar agradecendo a duas pessoas importantes na minha vida. A meu pai, que que há 104 anos reencarnou na data de hoje também, foi ele que me trouxe a doutrina espírita, foi ele que me ensinou, e há um outro que há 2 anos nos deixou, o meu irmão. Que Jesus abençoe a eles, aonde eles estiverem. No momento que o Roberto me convidou para vir substituí-lo aqui, eu falei, Roberto, vou ficar lisonjeada de estar numa casa espírita no dia do aniversário de meu pai. Que eu sei que se ele não tiver reencarnado ainda, aonde ele estiver, ele estará orgulhoso de me ter que eu segui os seus ensinamentos. Ou seja, seguir a doutrina que ele me ensinou. Muito obrigada. Então, agora nós vamos passar a outra parte dos nossos trabalhos nessa tarde, cerrando os nossos olhos novamente, e vamos todos elevando nosso pensamento ao alto,
e vibrar. Vibrar é envolver as pessoas a quem nós vamos direcionar os nossos pensamentos com muito carinho, com muito amor, para que todas essas pessoas sintam, através dessas vibrações, a sua melhora. Vibremos para todos aqueles que se encontram no leito de dor, nos hospitais, nas suas casas, ou mesmo nas ruas, desamparados, que eles se sintam melhores com as nossas vibrações. Vibremos também a todos aqueles que se encontram desempregados, para que se abra uma porta, uma luz, para que consigam, através de um trabalho digno e honesto, o seu sustento e o sustento dos seus. Vibremos também por todos aqueles nossos irmãos que se encontram encarcerados, muitas vezes injustamente, para que muitos reflitam por tudo que fizeram e continuem aprendendo cada vez mais a lição e melhorando o seu comportamento. E vibremos também, Senhor, por este país, para que haja melhores intenções dos nossos políticos, para que abram os olhos para o mundo da espiritualidade também, para que possa fazer o melhor por todos nós. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, a todos os iluminados guias dessa casa, e agradecidos também pelas lições de hoje, que possamos sempre colocar em prática, melhorarmos o nosso comportamento do dia a dia e fazendo todas as reflexões no final de um dia, para que possamos cada vez mais olharmos para os nossos defeitos e tentarmos melhorar e colocarmos alguma virtude em seu lugar. Que assim seja.